Hello, my friend. Stay a while and listen. The GameStone. Encontre-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital. Olá malta, bem-vindos ao podcast da GameStone. Já vamos no episódio 45, este mesmo que estão a ouvir. E desta vez com a equipa toda completa, depois de alguns percalços, because life. Já temos aqui então o Miguel e o Ivan. Tudo bem, malta? Boas. Como é que é? Ah-se bem? Então andaram desaparecidos. Epá, já. Infelizmente. Fizemos um cruzeiro romântico. Já. Eu infelizmente, além disso, tive severos problemas com a internet e ainda tenho. Espero que isto hoje corra bem, porque a Cabvisão é fantástica. É o melhor serviço de internet que vocês podem ter se estiverem no inferno. Caso estejam na Terra, aconselho-vos outro. Eu acho que é tão bom. Acho que é tão bom que até fiz 3 contratos para a mesma casa. Uma para cada divisão. Yeah. Se falhar na sala, pois se falhar na sala vou para o quarto. Claro, Podias fazer uma coisa. Aliás, só assim é que consegues ter, se calhar, os serviços a funcionar, porque enfim, mesmo assim não sei se são contratos suficientes. E pronto, é isso. Estamos cá outra vez. No episódio anterior fizemos então aqui o resuminho da Push Start número 42. Já sabem que está disponível já a nova revista para leitura. Podem encontrar tanto em revistapushstart.com como no nosso thegamestone.consolate.com. Vamos então, e sem mais, arrancar com o Back in the Day. E o Ivan, já está cá o Ivan para dizer o seu Back in the Day. Oh yeah! Back in the Day. Então vamos primeiro até este dia, portanto 13 de Abril, à data de 1976, portanto, way back in the day, 4 anos depois de existir a primeira consola e quando as coisas ainda estavam bastante frescas neste meio, quando Ron Wayne, que para quem não sabe é um dos cofundadores da Apple Computer, vendeu a sua parte, a parte que lhe pertencia nas ações da Apple Computer, por uns fantásticos, inacreditáveis $800. Pá, este senhor hoje em dia provavelmente suicidou-se, não sei. Mas, não, estou a brincar. Mas se eu fosse ele, suicidava. Porque hoje em dia, se calhar, estes $800 traziam-se em 800 bilhões de dólares. Mas pronto, coitado. Cada um tem aquilo que merece. Ok. Vamos passar para 1992. E hoje é só estas duas coisinhas que eu trago. Em 1992 a Nintendo lançou o Legend of Zelda A Link to the Past para a Super Nintendo nos Estados Unidos. Vocês já jogaram o Link to the Past? Eu joguei a versão Game Boy Advance, que não é assim muito diferente. Uhum. Pois eu joguei há uns tempos a própria versão da Super Nintendo. Aquilo é bem da fixe, mas não acabei o jogo. Pois eu também não acabei, mas é daqueles jogos que eu quero mesmo muito jogar, porque eu adoro o tipo de jogo, estás a ver? É bué da fixe, é bué da louco. Aqueles gráficos 16-bit são excelentes. Mas pronto, é só estas duas coisinhas que eu vos trago hoje para o Back in the Day. Pronto, foi rápido então. Mas são 2 marcos importantes, sem dúvida. Um bom e um mau, vá. Então vá, vamos... Quer dizer, mal não sei até que ele com $800 na altura deve ter comprado provavelmente 4 carros ou uma coisa desse género. Sim. Mas hoje em dia sempre... realmente.
mas podia estar, esperava mais uns aninhos, ficava muito melhor se calhar. Se calhar não acreditava no projeto. Pois, provavelmente. Vamos então passar às notícias. E também já temos cá o Miguel para dizer as notícias. Vocês no último episódio fizeram-me dizer tudo de seguida. Eu estava a ver como morria. Com falta. Pronto, Força, Miguel. vamos lá ver se eu não perdi. Não é que tivesse muito jeito, mas vamos lá ver se não perdi o resto do jeito que tinha. Só juntei aqui algumas coisas rápidas também. Acho que o que se tinha passado assim de mais marcante, será que se pode dizer marcante? Vocês já disseram no outro episódio, mais pela Nintendo Direct e essas coisas. Mas tem aqui 2 ou 3 coisinhas interessantes para se o pessoal quiser estar atento e seguir isto. A primeira, uma notícia que de certeza que diz bastante ao Ivan, foi anunciado um novo Sid Meier's Civilization chamado Beyond Earth, e como o próprio título indica, será mesmo para lá da Terra, ou seja, será no espaço, e diz-se que será assim mais, pronto, como eu já disse, com um caráter mais de ficção científica, ao contrário do que normalmente é mais característico dos títulos Civilization, mas que é pronto, diz-se que é um sucessor espiritual do Alpha Centauri, já velhinho, não é? De 90 e qualquer coisa. 99, estou a ver aqui na cábula. Portanto, é interessante. Também é porreiro ir variando, não ser sempre a cena das civilizações terrestres. A cena que eu fico um bocado apreensivo, e eu acho que a ideia é espetacular, mas eu fico um bocadinho apreensivo porque eu gostava daquela cena de vírus desde a Idade da Pedra, estás a ver, até a era moderna, estás a ver, e depois, se tu metesses no Easy, estavam os gajos com mocas a conquistarem uns aos outros e tinhas bombas nucleares, e tinha piada. E aí não estou, portanto, neste Civilization, de certeza que isso vai ser bastante diferente, porque obviamente vai o quê? Da Space Age até à Space Age. Não sei como é que isso vai processar, mas de certeza que vai ser espetacular. Realmente essa parte tem piada nos Civilizations tradicionais, não é? Daquela cena de começares mesmo do zero, mas mesmo do zero, não é? Ires até à modernidade. Realmente é bastante diferente, não é? Se começarmos logo num ambiente futurista, é difícil depois imaginar muito mais para além disso, não é? Não há muito espaço para evoluir, como é em comparação com os outros Civilizations, não é? Pode haver muito espaço para evoluir na mesma, mas em comparação, não creio que o ser humano tenha a capacidade de conseguir imaginar uma civilização durante 2000 anos no futuro, estás a ver? Ou seja, começares no futuro e imaginares 2000 anos depois desse futuro, é tipo uma cena... Pois, é difícil. It requires quite the brains. Ok, depois para uma outra notícia. A PlayStation Now foi enriquecida com novos títulos. E enriquecida, vamos pôr aqui umas aspas, porque vão já ver que não é assim tão rico quanto isso. Tem aqui 19 jogos novos para este serviço, para quem tiver interesse, que eu vou dizer assim muito rapidamente e vão já perceber porque é que não é assim tão enriquecido. Então tem o Shadow of the Colossus, o Wipeout HD, o Dead Nation, o Pixel Junk Monsters, Shatter, Guacamelee, Disgaea 4, Dead or Alive 5, Critter Crunch, Math Hazard, Bloodbath and Beyond. Interessante título, não sei o que é, mas... Xenoclash 2, Earth Defense Force Insect Armageddon, Puzzle Quest Galactrix, este aqui é para o Vitor, de certeza. Rise of the Guardians, da videogame, Dead Island, Payday, não fui eu, mas Payday, da Heist, Order Up, Alien Rage e Real Steel. E como eu disse, não é assim nada de outro mundo, mas tem aqui 2 ou 3 títulos engraçados para quem tiver este serviço. Eu quero mesmo saber o preço desse serviço. O preço? Sim. E ainda não sabe porque isso está em versão tipo beta, whatever. Pois. Está na sua versão 2.0
E Eu sou sincero, eu não pagava 5€ por mês para jogar isso. realmente não sei se vale assim tanto a pena. Mas Pois há pá, jogos que sejam em HD na PS3 até. Jogos mais antigos. pois, e depois é assim, são jogos que até são bastante acessíveis por outras plataformas, não é? Não há assim Exato. muita vantagem em termos a PlayStation Now só para termos estes jogos, mas Yeah. pode ser que mais para a frente, quando o serviço arrancar com mais força, tenha alguns títulos que puxem alguém para comprar o serviço. Depois vou passar aqui para uma coisa que já há muito tempo que se calhar já não fazíamos, que era falar de alguns projetos engraçados, pelo menos para nós, do Kickstarter, para o qual gostamos de dar sempre algum destaque e que torcemos para que corram bem. O primeiro foi um que o Vitor até já partilhou durante a semana aqui nos grupos do Facebook e chama-se Pixel Noir. O que é que não há para gostar num jogo que tenha estas duas palavras no título? Yeah. Mas pelas imagens é muito engraçado. Parece ser mesmo uma cena muito porreira. É assim um RPG estilo 16 bits e com um ambiente noir, né? Como diz o título. Nunca foi feito assim nenhum, pois não. Não tenho ideia, não conheço. E pelas imagens que tem aqui, parece muito giro. Pelo menos de aspecto. E parece ter alguma promessa. E que eu torço para que isto corra muito bem. Neste momento, isto está com... Faltam ainda 27 dias. Portanto, começou há relativamente pouco tempo. Ainda só tem $7.000, porque eles têm um pledge de... Aliás, um goal de 97, ou seja, ainda falta bastante. Ainda falta $90.000, que não é coisa fácil, mas como ainda tem quase um mês para isso, pode ser que resulte. Let's hope. Let's hope, exatamente. Espero mesmo que isto resulte e que fique disponível para o pessoal jogar. Uma história mais ou menos parecida, ou seja, mais um projeto do Kickstarter, mas que teve uma espécie de reviravolta. Foi um jogo que também teve alguns seguidores, peço desculpa. Alguns seguidores que tipo nós, entusiastas, que fazem sempre alguma força para que estes projetos interessantes corram bem no Kickstarter. Foi também um jogo bastante interessante, que era um RPG muito ao estilo do Earthbound, mesmo em termos de grafismo, como daquele humor característico do Earthbound. Foi mesmo o pessoal que de certeza gosta bastante do Earthbound e quis fazer uma espécie de homenagem com um jogo muito à sua semelhança. Só que este jogo acabou por não resultar, a campanha do Kickstarter não resultou e caiu por terra. A parte porreira foi que a Atlus viu potencial e pegou no projeto. Boa! Pegou na cena que estes gajos quiseram começar e tipo, está-lhes a dar financiamento e recursos, está-os a ajudar a concretizarem o projeto que não conseguiram concretizar com o Kickstarter. Por isso é uma história uma história triste com um fim feliz, não é? Muito fixe. E ter a Atlus por trás de um RPG é sempre aquele tipo o Nintendo Seal of Quality, não é? Eu diria que isso é, se bem que o Nintendo Seal of Quality, enfim, É relativo. é um bocado relativo. Mas eu diria que isso até é um final mais feliz do que ser financiado, porque se uma empresa como a Atlus tem interesse no teu projeto, é bué lisonjeante. Tipo, eu pessoalmente acho que ficaria bastante feliz com isso. Muito fixe, muito fixe. E a Atlus vai mesmo apostar nisto. E pelo que eu estou a ler aqui, estão a dizer que já na parte final deste ano, que vai sair na Europa e na América do Norte, em PC, PS4, PS Vita, 3DS e Wii U.
por isso tem muita plataforma onde o pessoal pode jogar este jogo. Muito provavelmente será em formato digital, claro, não devem estar a apostar numa cena, mas mesmo assim é porreiro. Eles tinham-se eles tinham-se proposto no Kickstarter, tinham um goal de $100,000, que era também puxado, mas eles nem a meio chegaram, eles só tiveram 36,000 e qualquer coisa. Portanto, foi mesmo... 100,000 é lixado. Foi mesmo uma resolução feliz para um projeto que tinha muito potencial. Ainda bem, quem dera que fizessem isso com outros que infelizmente não conseguem, mas é vida, não há dinheiro para tudo, não é? Ainda por cima o Kickstarter está a abarrotar de projetos destes. Infelizmente há sempre alguns bons que ficam pelo caminho. E pronto, era isso que eu tinha guardado para as notícias para esta semana. E chuto a bola para vocês. Uma coisa que em forma de notícia também que ainda não falámos, deve ter acontecido na semana passada ou na anterior, foi o lançamento do Carmageddon Reincarnation, que tenta ser também um fanservice aos antigos Carmageddon. Que acho que é algo que de certeza que interessa a muita gente. O jogo ainda não foi propriamente lançado, está no tal programa Early Access. Exato. Pronto. Access. Early Access. Early Access. Isso quase dá outra coisa. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa do jogo. Não, eu por acaso até já lembro-me que na semana passada, eu ando tão desligado de tudo ultimamente, que na semana passada vi só assim de relance uma notícia sobre isso e pensei, isto já saiu, até vou procurar naquele meu amigo que tem uma baía. Sim. E até fui procurar, mas depois é que vi que estava ainda em Early Access e ainda não está disponível, não é? Disponível quer dizer em versão final. Eu também acho que não ia conseguir jogar porque aquilo, como ainda está em Early Access, aquilo pede um PC muito, muito bom. Talvez por ainda estarem a compor as coisas para que também trabalhe em PCs mais lentos, e acho que o meu computador era capaz de rebentar, ou de botar fumo no mínimo. Eu quando vi aquilo no Steam, as coisas que eles pediam, meu Deus. Mas eles têm um vídeo já agora, para quem não quiser estar a comprar o Early Access, mas ver algumas coisas, eles têm lá vídeos no Steam, e o jogo parece estar mesmo muito porreiro, está muito parecido ao segundo Carmageddon, e muito diferente e muito distante até do TDR 2000, que para mim foi o pior dos três. Por causa de muitas razões, e vocês sabem que eu gosto imenso do jogo, portanto também foi uma boa notícia para mim, mas infelizmente não vou poder jogar assim tão cedo, e era isso, queria apenas juntar esta coisinha. E pronto, foram então as notícias para este episódio 45. Vamos passar ao Play Now. Ok, Play Now. Querem que eu comece já? Agora não estou a jogar nada, estou a gravar isto. Mas podes começar tu, sim. Ok, então vou ser muito rápido, até porque no episódio anterior falei de coisas que tinha jogado e de outras que ainda ando a jogar. Porque eu sou assim, porque eu começo 10 jogos ao mesmo tempo e depois ando a jogar tudo ao mesmo tempo. Assim, aos pouquinhos. Mas coisas que eu não falei. Eu já aprendi essa lição, nunca jogar muitos jogos ao mesmo tempo. Dá braco. É aquela coisa, eu tenho que experimentar isto para ver como é, no mínimo, e depois fica ali a ganhar azeite até com dia de pé. Coisas que eu não falei, tenho andado, eu gosto imenso de jogar FIFA, mas ando sempre atrasado 1 ou 2 anos, por isso neste momento ando a jogar FIFA 13. Arranjei a versão de Wii U, porque pronto, como a Wii U não tem assim muitos jogos, é mais um. Em relação a esta versão da Wii U, tem coisas super engraçadas que
Lá está, foi um jogo que foi pensado na Wii U e feito para o Gamepad. Infelizmente será também a única versão que podem comprar na Wii U, é mesmo o 13, devido às vendas. Nem sequer o 14 foi lançado e provavelmente no futuro não será mais nenhum lançado. Mas é algo engraçado de se testar. Eu não sei se tu já testaste este, Ivan. Não testei, mas sei quais são as features porque vi numa review. Porque também tive para comprar esse FIFA, porque eu, tal como tu, gosto muito de jogar FIFA, mas ando sempre atrasado. Sim. Mas depois acabei por não comprar porque tenho ideias de comprar o 14 para a PS4, porque houve umas coisas que nas reviews que eles não disseram muito bem e eu tipo, ok, fiquei-me por ficar naquela tipo, ok, isto aqui 2 ou 3 meses está a 20€, eu compro para a PS4. Fiquei naquela de ter depois a versão mais recente. Mas lembro-me de ver essas features, sim. E são algumas coisas muito interessantes que tu provavelmente vais falar, muito engraçadas. Pá, sinceramente acho que fazes bem em esperar. O jogo não tem essas coisas engraçadas, mas em relação a grafismos, a aceleração e tudo mais, não é assim nada de novo mesmo. Não há nada, além daquelas coisas que a Wii U pode fazer, não há assim nada nada do outro mundo que este jogo nos ofereça. Além disso, já notei várias quebras durante o jogo. Portanto, não acho que esteja sequer ao nível de um jogo feito para 360. Por isso, pronto, é mesmo pelas cenas engraçadas. Então, o que é? Este FIFA na Wii U tem um modo que só existe na Wii U, que é o Manager. É o Manager, não. Sim, é o Manager Mod, mas quando vão começar o jogo, podem arrancar o jogo em Manager Mod e vocês estão só a ver jogar. E podem controlar os jogadores através do Gamepad da Wii U. Por acaso é muito fixe porque o jogo passa da TV para o Gamepad com toda a aceleração que estão a ver na televisão. Não há nenhuma quebra no Gamepad, o que é fixe. E depois estão a ver o próprio jogo e podem arrastar, fazer vários arrastamentos pelo campo e os jogadores vão se deslocar para lá. Para fazer passos em profundidade ou centrar a bola e meterem logo 2 jogadores lá dentro da área e etc. Tem essas coisas engraçadas. Temos também um modo no jogo normal, quando vamos correr com a bola, podemos abanar o Gamepad e ao fazer isso no Gamepad aparece tipo a baliza ou a rede da baliza, por assim dizer, e podemos clicar para onde queremos que o jogador remate. O que torna as coisas muito mais simples e fáceis. É a única maneira de sabermos para onde é que o jogador vai rematar. E aquilo que eu falei dos arrastamentos também serve precisamente quando estamos a jogar. Mesmo que estejamos a jogar nós com uma equipa, sem ser no tal Manager Mod, também podemos ir com a bola e estamos a olhar para o Gamepad e arrastamos o jogador, um jogador qualquer, para fazer um passo em profundidade. Isso trabalha tudo. É mais ou menos também já como existia na versão da Wii, porque isso era tudo possível de fazer com o emote, e o jogo tornava-se até muito mais real, porque apontando o emote, este também dá para jogar assim, apontando o emote, a bola vai mesmo cair onde nós estamos a clicar, e como toda a gente sabe, tanto no PES como no FIFA, nem sempre as coisas, os passos e os remates saem como nós estamos a pensar, e às vezes nós queremos fazer um passo para o jogador da direita e o PC nós clicamos no passo e a bola vai para outra zona qualquer. A versão da Wii U tem estas cenas engraçadas. Em termos gráficos, a coisa é muito parecida à 360 e à PS3, apesar de eu já ter notado as tais quebras, o que às vezes é um bocadinho chato, mas também não é assim nada do outro mundo. E por fim, para acabar de falar aqui do FIFA, na marcação de livros também temos a ajuda do Gamepad, portanto levantando o Gamepad e apontando para a televisão, com a ajuda do giroscópio que o Gamepad tem, podemos nós próprios apontar para onde queremos rematar,
e rematar ou passar a bola a partir dos livros e a bola vai mesmo para onde nós queremos, o que também é muito fixe. De resto é um FIFA 3 igual aos outros, infelizmente não tem o Ultimate Team, que acho que é uma grande falha, porque é um dos modos que são mais jogados no FIFA hoje em dia, é o Ultimate Team e infelizmente esta versão da Wii U não tem esse modo. Avançando, estou neste momento a jogar um jogo para a 3DS, que vou preparar um textinho com uma análise para a revista Prostac. No entanto, eu queria apenas dizer para se prepararem, porque o jogo vai sair dia 17 deste mês e aquilo é um vício total. Ainda falando de futebol, é o Nintendo Pocket Football Club, que é um jogo de treinadores de bancada, mas feito muito à imagem da 3DS e da própria Nintendo. É um jogo que, se não estou em erro, já tinha tido uma versão para o Game Boy Advance. No final de vida do Game Boy Advance tinha outro nome, era o Calcio Beat, e que nunca saiu do Japão. Ele agora vai chegar à 3DS e eu estou completamente viciado. Incluo apenas aqui porque é o jogo que tenho mais jogado ultimamente. De resto tenho que aguardar para ler cenas. E para acabar, a minha Pick of the Week vai para um jogo da Mega Drive, um jogo que eu andava a procurar há imenso tempo, mas também tem um preço um bocado alto, que é o Zombies, que é um jogo que é muito procurado e não é por ser raro nem nada. Se calhar isso até faz dele um bocado, faz com que tenha um preço mais alto, mas é um jogo bom, é procurado por ser bom. O Zombies é super divertido. Eu acho que tive 2 ou 3 horas a jogar o jogo, e tem um replay value muitíssimo alto. Tem aqueles gráficos todos cute e é daqueles jogos que nos viciam, onde temos que, para quem não conhece, temos que salvar os vizinhos porque os zombies andam atrás deles. É esse o nome do jogo. Eu não sei o que quer dizer mais, é cenas. O jogo completo é Zombies Ate My Neighbors. Exatamente. Yeah. Zombies Ate É bué difícil. Sim, é bem difícil mesmo. Já agora, por causa de estás a falar dos zombies, que é bué da louco, é um jogo que eu joguei quando tinha 12 ou 13 anos de idade, numas férias, com um amigo meu tinha esse jogo, e fiquei completamente viciado no jogo. E depois, pronto, depois dessas férias nunca mais tive acesso ao jogo, nunca mais joguei. E aqui há uns 2 ou 3 meses consegui uma cópia do jogo para a Mega Drive. E foi bué fixe porque o jogo é mesmo muito bacana. É daqueles jogos diferentes e refrescantes na library da Mega Drive. Porque não é um platformer e não é um RPG. É uma cena diferente, estás a ver? É muito fixe, eu curti bué dos Zombies Ate My Neighbors. É muito giro. Realmente não é muito fácil de encontrar, e quando se encontra geralmente são por preços altos. Yeah. Ou relativamente altos, mais alto que o FIFA, digamos assim. mas por acaso é um jogo que, mesmo por um preço um bocadinho mais alto, acho que vale a pena, é muito fixe. Sim. Acho que não há dúvida nenhuma nisso. É um jogo que até vale bem pelo divertimento que nos dá, vale bem o preço que andam a pedir, se bem que às vezes são preços muito já muito loucos mesmo. Não? Também há sempre aqueles gajos que pensam que tem ali uma mina, também não é bem assim. Isto anda tudo louco. Sim, ultimamente. Mas é muito fixe, como estavas a dizer. Eu até estava com alguma dificuldade em descrever o jogo, mas aquilo é um top-down e há vizinhos espalhados por um mapa. O mapa até é fixe, que os mapas sejam um bocadinho grandes e há sempre coisas escondidas. Dá para entrar dentro de casas ou de edifícios, apanhar cenas, aumentar a nossa arma, ou as balas, aliás, e etc. Portanto, tem aquele coisa de exploração e ao mesmo tempo de andarmos ali a matar zombies e a salvar os vizinhos sem tempo, o que é fixe também. E pronto, é isso. Não sei mais o que é dizer. É um jogo super fixe. É a minha pick of the week. Zombies Ate My Neighbors.
já agora para complementar um bocadinho a informação, as cópias com caixa, digamos assim, as cópias completas andam à volta das 20 libras sem portes, portanto deve ser quase 30 euros com portes, à volta disso. Sim, não é muito também para o jogo que é. Não é muito, comparado com alguns da Mega Drive, não é muito, mas já é, digamos, com um valor grande para um jogo de Mega Drive. Sim. Pronto, era isso. Podem seguir. Então se calhar sigo eu, porque as razões que não me deixaram estar cá nos últimos episódios fizeram também com que eu não jogasse grande coisa durante estas semanas. E vou só falar de um jogo que eu joguei mais, pronto, também é relativo, não é? Joguei mais porque jogar 5 minutos é mais do que 0, mas não foram 5 minutos neste caso, mas foi muito pouco. Joguei o último jogo do Batman, o Arkham Origins, e assim, apesar de até gostar, e porque é um jogo do Batman e eu gosto do Batman, sou um bocado tendencioso nesse aspecto, podia ser mau, mas pronto. É um jogo que não tem grandes diferenças dos outros, sinceramente, a nível de combate, de movimentos, de estrutura. Basicamente é o mesmo jogo que o Asylum e que o City. Não vejo mesmo diferenças quase nenhumas. As mecânicas de jogo são praticamente iguais também. Faz-se basicamente as mesmas coisas, mas em cenários diferentes, com inimigos um bocadinho diferentes. Tem-se um ou outro gadget diferente também. Um puzzle ou outro também um bocado diferente do que já havia, mas é praticamente, eu diria para aí 80% do jogo é igual aos outros dois. Não digo que não valha a pena jogar. Eu estou a jogá-lo principalmente porque uma das coisas que eu estou a gostar mais e que sinceramente deve ser aquela que me está a prender para eu jogar até ao fim e que irei fazê-lo, apesar de estar a ficar um bocado entediado às vezes, confesso, é a história, porque não é nada de brilhante, mas acho que está bem contada. Tem algumas... pronto, como o próprio nome indica, é o Origins, é um bocado os primeiros anos do Batman. Então, a maior parte dos vilões que aparecem no jogo ainda estão muito naquele início de quando eles apareceram, e muitos deles nem sequer sabem quem é que é o Batman e chamam-lhe só morcego e tudo. Mas tem cenas, por exemplo, tem cenas geniais com o suspeito do costume, não é? O Joker. Tem pelo menos 2 cenas que eu já tenha visto, porque ainda não consegui chegar ao fim. Mas tem pelo menos 2 cenas, 2 cutscenes brilhantes com ele. O Bane está um bocado estranho. Está um bocado luchador demais. E eu não me lembro do Bane assim, mas também não está muito longe da realidade. Mas pronto, basicamente não é um jogo que, para o pessoal que não acha muita piada ao Batman, ou para, pronto, que já tenham jogado os outros dois e que não tenham um grande amor pela personagem, não perdem nada em não jogar. Se quiserem, mesmo assim como eu, só ver no que é que a história vai dar e apreciar aqueles momentos in between, vale a pena. Vou dizer que vale a pena. Acho que há muitos momentos em que eu acho que não vale muito a pena, porque canso-me um bocado da repetição do jogo, que é o combate é exatamente igual à anterior. Muitas das mecânicas de alguns puzzles e de algumas secções do jogo são exatamente iguais. Eu acho que a série precisa rapidamente de ser refrescada para não cair no tédio, como já se arrisca neste momento. Depois vou falar já do meu Pick of the Week, muito curtinho também, porque não joguei assim muito, foi mesmo só porque eu tive este jogo tipo ontem e fiquei super contente e fui logo, tipo, foi a primeira coisa que eu fui experimentar, e até já fiz aqui uma pequena referência no Facebook a ele, que é o The Tick para a Sega Genesis,
Sega Genesis, porque este jogo não existe em mais nenhuma região. Curiosamente eram os desenhos animados, não sei se o pessoal se lembra, mas eram os desenhos animados que deram cá em Portugal e eram dobrados em português. Por acaso tem piada que eu assim, não estou a ver que personagem é esta, e a minha namorada, como assim? Não sabes quem é? Eu, não. Como é que é possível? Eu, I was playing games. Mas era uma série muito engraçada. É uma daquelas, como eu disse aqui no Facebook, é uma daquelas coisas que só podem acontecer num determinado espaço temporal, que é os 90s. E é muito bizarro. Tem personagens estúpidas. Aquilo é mesmo para ser estúpido. Basicamente é gozar com a cena dos super-heróis. Então todos os super-heróis aqui têm nomes estúpidos, aparências estúpidas, superpoderes estúpidos. Muitos deles nem sequer têm um superpoder. São apenas só estúpidos. Os vilões iguais. O grande vilão da série é um gajo que é completamente normal, fatinho e tudo, e é todo gentleman, mas tem um pequeno pormenor que é a cabeça dele é substituída por uma cadeira e ele chama-se Shareface. Pronto, simples. E isso parece awesome, verdade. É awesome. Se puderem ver alguns episódios, isso deve haver no YouTube e por aí, fácil de arranjar. É mesmo fixe a randomness daquilo. Os gajos lidam com problemas muito reais, como por exemplo não ter dinheiro para pagar a renda e coisas do género. E claro, a cereja no topo do bolo é o grito de guerra que o Datik inventa. Ele acha que deve ter um grito de guerra para ser o Ultimate Superhero. Então ele acha que a colher personifica o espírito que ele quer. Então colher é o grito de guerra dele até ao final dos episódios da série. E antes de entrar numa situação muito complicada, ele berra colher. Spoon! Pronto, o jogo não é nada de especial, confesso. É um beat'em up como muitos outros que havia na Mega Drive. Este até tem algumas coisas que nem são muito bem feitas. Alguns comandos até são bastante sluggish, são assim um bocado trapalhões. Uma das críticas que se ouvia e que eu comprovei também é que a colisão, tipo a detecção de colisão, de quando tu estás a acertar num inimigo, muitas vezes não resulta muito bem. Então muitas vezes supostamente na imagem estás a ver o gajo a bater nos inimigos, mas não está a acontecer muito bem aquilo, está a falhar alguns golpes. Tem alguns problemas, o jogo não é nada de extraordinário, mas tem os gráficos, a imagem, o ambiente é o ambiente da série e é isso que eu gosto, é por isso que eu gosto do jogo, não é por ser espetacular, e é mais pela nostalgia e pelo carinho que eu tenho da série. E pronto, acho que, como eu não queria dar acho que o Pick of the Week para o Batman seria injusto, fica aqui para o The Tick. Very nice. Então, eu por acaso há bocado em como é que se diz? Em off, digamos assim, estava a dizer que tinha acho que depois das cenas, agora não estou a lembrar. Não, afinal não, só tinha jogado 3, só que são 3 coisas que demoraram imenso tempo. Quer dizer, 2 ainda não estão acabadas, estão em progresso, mas são 3 coisas grandes, bigos. E por isso, como eu joguei bué, parece que, enfim, parece que foram um monte de coisas, mas não é. Uma que é uma quarta e que eu vou só mencionar porque joguei só um bocadinho e que pretendo jogá-la depois de acabar estes 2 que eu vou dizer, 2 dos que eu vou dizer a seguir, que é o Golden Sun, que saiu agora para a Virtual Console da Wii U, e que essa review minha vai estar na revista por Start do mês que vem, digamos assim. Portanto, ainda só joguei mesmo um bocadinho, mas o jogo é muito fixe. E é a primeira vez mesmo que estou a jogar Golden Sun, por isso vai ser interessante, porque é uma série que eu já queria jogar há muito tempo e que ainda não tinha posto as mãos em cima. Outro que vou também mencionar, porque está em progresso, e que eu estou a adorar mesmo, bué, mas não vou falar sobre ele, porque provavelmente vou falar sobre ele depois, que é o Final Fantasy X HD, que também tem o 10.2, mas sinceramente,
Não sei. Acho que não quero jogar o 10-2 outra vez. Acho que uma vez foi suficiente. Mas o Final Fantasy X HD fantástico, brutal. Estou a adorar. A única cena que eu estou a achar um bocado estranha é que eles melhoraram bastante os gráficos dos personagens, os detalhes nos personagens, mas os NPCs estão iguais. É estranho. Porque às vezes quando estamos a ver os nossos personagens e os NPCs, parece que é do estilo: olha, gráficos de PS2 misturado com gráficos de PS3. Ok. Parece um bocadinho estranho, mas de qualquer maneira o jogo está muito fixe. E ao fim de quê? 12 anos, estou de novo a jogar um bom Final Fantasy que é igual ao que saiu há 12 anos atrás. O que é uma ironia um bocado chata. Mas pronto, muito fixe. O Final Fantasy X HD é muito porreiro. Depois, Dark Souls 2 também está em progresso. Fiz uma pequena pausa e vocês já vão perceber porquê. Teve que ser. E por isso é que passei agora para o Final Fantasy X HD e vou voltar ao Dark Souls 2 quando acabar o Final Fantasy X HD. Estou a adorar o Dark Souls 2. Tem muita coisa que eu considero melhor do que o primeiro. Havia muita gente que dizia: e tal, é muito mais fácil. Vossa tia, man, não é. Eu morri para aí 10 vezes no primeiro boss. Mas enfim, estou a adorar e acho que o ambiente do Dark Souls 2, pelo menos no início, é o melhor dos 3 jogos Souls que existem. Pronto, tanto o Dark Souls 2 como o Final Fantasy X HD também serão revistos por mim para a revista Push Start deste mês que vem. Tal como outros, como o Golden Sun e mais alguns que não vou estar a mencionar agora. Mas a minha Pick of the Week vai para o primeiro Dark Souls, porque sim, eu sou insano e decidi jogar os 2 de uma vez. Homem de coragem. Completamente. E o que me fez afastar-me temporariamente do Dark Souls 2 foi exatamente isso. Foi do estilo: I gotta take a break. Já estava a ficar demasiado frustrado de lá com uma cena e eu tipo, ok, vou fazer uma pausa, eu vou jogar Final Fantasy X HD, depois vou falar de Souls 2. Vou respirar um bocado. O primeiro já foi difícil e o 2 mesmo assim eu já avancei um bom bocado, mas precisava de um bocado de fresh air, porque os jogos são bastante parecidos. Embora os ambientes sejam até algo diferentes e refrescantes nesse aspecto. Mas pronto, a minha Pick of the Week vai para o primeiro Dark Souls que eu acabei. Devo dizer que não joguei mais nada nessa altura a não ser Dark Souls e era do estilo: há muito tempo que não me acontecia e para isto acontecer o jogo precisa ser mesmo muito bom, que é eu ir sair de casa de manhã, chegar a casa às 9 da noite, bué cansado depois do trabalho, e mesmo assim a única cena que eu queria fazer era comer qualquer coisa rápida e ligar a PS3 e bora lá jogar Dark Souls. E depois tipo, ok, é sábado, não é? Aí tenho a tarde livre, fiz jogar Dark Souls. E vamos a algum lado buscar onde estou a jogar Dark Souls. Não, é mesmo um jogo que prende imenso as pessoas, pelo menos a mim me prendeu imenso o ecrã. É espetacular. Tem uma diversidade de ambientes incrível, tem até alguns dos ambientes mais bonitos que eu já vi nos jogos agora nos últimos tempos. Há uma zona que se chama Ash Lake que é absolutamente fenomenal. Se alguém jogar Dark Souls, por favor, vão até Ash Lake, porque é uma zona opcional e não é necessário ir lá, mas é fantástico. O Dark Souls é daqueles raros jogos que eu digo que realmente vale a pena jogar, independentemente do gosto de videojogos da pessoa. Acho que é daqueles jogos que tem um pouco para oferecer a toda a gente, desde que essa pessoa tenha paciência suficiente para aprender a jogar Dark Souls. Porque o pior problema do Dark Souls para mim, ou melhor, para a maioria das pessoas, e para mim acabou por já não ser agora um problema, que é: as pessoas têm de perceber que o Dark Souls é um jogo que não vos dá a mão. Eles não vos explicam nada, portanto vocês aprendem tudo por vocês próprios, mas isso é extremamente recompensador quando vocês conseguem chegar ao fim do jogo e eu consegui passar o Dark Souls, e quando vocês conseguem passar o Dark Souls pensam em tudo o que vocês conseguiram até lá, por tudo o que vocês passaram, e é fantástico. É uma experiência muito diversificada, muito gratificante. É difícil até descrever o quanto bom é Dark Souls e o porquê de ser tão bom, porque, por exemplo, Dark Souls não tem uma história. Se vocês vão jogar Dark Souls pela história,
esquece. Se for pelo ambiente, aí sim, é muito fixe para quem gosta daquele tipo de ambiente. Uma cena mais dark, não é? Porque se chama Dark Souls. Mas um ambiente pesado, hostil, muito hostil. Por esse aspecto é muito fixe. Agora, por termos de história, por exemplo, o jogo não tem história praticamente nenhuma. É quase inexistente. E vocês chegam ao fim e o fim é inexistente praticamente. Há uma sequência para aí de 3 segundos de vídeo no fim. Mas o interessante não é isso, é tudo o que vocês fazem até lá é fantástico. É super gratificante, super viciante. Pá, é excelente. Eu sinceramente, Dark Souls e Demon Souls, eu gosto ainda um pouco mais do Demon Souls. Embora sinceramente para quem hoje em dia tendo os dois jogos, se vocês quiserem começar por um, comecem pelo Dark Souls. Porque o Demon Souls é para aí 10 vezes mais difícil do que o Dark Souls. E epá, sem dúvida que nesta geração é provavelmente a série que eu mais gosto que se iniciou nesta geração passada, vá, digamos assim. Há alguns outros também excelentes como Mass Effect e Assassin's Creed, mas este franchise é realmente único. Mesmo único. Não há nada como o Dark Souls. Hoje em dia, claro. Pá, é fantástico. Aconselho a toda a gente. E uma das melhores bandas sonoras dos últimos tempos. Mesmo fantástico. E pronto, é isso. Porreiro, pá. Eu confesso que já comecei o Dark Souls, mas que eu acabei por desistir porque no PC, pá, aquilo parece-me um bocado troglodita. Não, no PC não. Eu também tenho a versão de PC, experimentei e é bué troglodita, não faz sentido nenhum. Então pensei, bem, eu quero jogar isto em condições e não me quero frustrar ainda mais do que o jogo naturalmente já é frustrante, não é? Muitas vezes. Não me quero frustrar por causa do computador, ainda por cima. Por isso vou-me guardar quando tiver PS3, arranjo o jogo e jogo com calma. Acho que vale a pena esperar para jogar em condições o Dark Souls. Sim, acho que é melhor. Já agora, por exemplo, só uma pequena coisa. Eu não achei o Dark Souls, eu não acho o Dark Souls e Demon Souls propriamente frustrante, estás a ver? Porque é diferente, o conceito é diferente de frustrante, é desafiante, estás a ver? Exato, era mais tu morres no boss, porra, man, que é estúpido, mas porquê é que eu fiz aquilo, estás a ver? Pois, a culpa tem que ser sempre nossa, não podemos pensar... Por exemplo, há bué de jogos que são mesmo cheap, man, em que as coisas estão ali de propósito só para tu morreres e ficares frustrado, estás a ver? Enquanto no Dark Souls isso não acontece. Tu tens os bosses, tipo, se tu conseguires lidar com eles, se tu aprendes a lidar com eles, eles acabam por ser fáceis, estás a ver? O problema é que, por exemplo, há um boss no Dark Souls, que é o Capra Demon. Tu mal entras, aquilo tem que se passar por uma parede de nevoeiro, de cada vez que se entra num boss. Tu entras na parede de nevoeiro, passado 2 segundos, não sabes o que é que está a acontecer, estás morto. É tipo, tu entras, o gajo vem correndo e pá, foste. E se não souberes o que é que está a acontecer, morreste. Tipo, não há hipótese, estás a ver? Mas assim que tu percebes o que é que tens de fazer, pronto, as coisas ficam muito mais fáceis, estás a ver? Portanto, eu acho que é mesmo desafiante em vez de frustrante. É óbvio que algumas coisas vão se tornar frustrantes. Bosses que nós vamos lá 10 vezes e não os conseguimos matar e que ainda por cima voltamos 15 minutos de jogo atrás porque os save points são um pouco afastados. Epá, sim, às vezes consegue ser um bocado chato. Mas mesmo assim eu acho que é mais desafiante do que frustrante. E isso é um grande plus para o jogo. Exato, e acaba por ser mais recompensador por causa disso, não é? Exato, sim. Depois de conseguires passar um boss lixado como esse em que foste lá 10 vezes e andaste a levar na tromba das 10 vezes, finalmente exato. Quando consegues ficas mesmo yes! Die, you little shit! Isso aconteceu em alguns bosses do Dark Souls e do Demon Souls. Principalmente, acho que o boss que eu fiquei mais feliz de matar nesta série de jogos foi o último boss do Demon Souls, ou melhor, o penúltimo, mas o último é estúpido, o penúltimo é que é sério. O penúltimo boss do Demon Souls é das cenas mais possíveis de imaginar, porque o gajo tem um golpe que vos tira níveis, man. What the fuck? Se vocês estão nível, imagina, 87, vocês se morrerem saem de lá nível 82, e depois para formar 5 níveis no Demon Souls é bem difícil. Era tão... mas porquê? E quando o matei, e a quarta vez, foi tão fixe, man. Foi brutal. Porque no fundo, eu morria por minha culpa, estás a ver? Porque o meu boneco era lento, e eu não queria tirar a armadura,
Portanto, a culpa era minha. Tipo, eu não fazia o dodge no sítio certo, tentava abusar e depois quando abusava levava sempre uma pasada. Epá, a culpa acabava sempre por ser minha. E por isso é que é tão fixe, mano. É tão fixe estes jogos. Correio. Eu nunca experimentei. Qualquer dia. Tens de experimentar, Vitor. Tu tens Xbox 360, tens de experimentar. Não sei se consigo. Consegues? É mais um, pá. Ok, então foi o nosso Play Now. Vamos já avançar para o nosso tópico central. E para este episódio número 45 decidimos fazer mais um top. Nós adoramos tops e desta vez decidimos fazer aqui um top com jogos, é um top 10 com jogos comuns. E de certeza que vai aparecer aqui algum que vocês até se questionem um bocado acerca do facto de ser comum ou não. A verdade é que há por aí muito jogo que encontramos ao pontapé, mas eles por alguma razão, e há sempre uma razão estúpida por trás, de ter o preço bastante mais elevado. E pronto, é isso. E vamos nos basear também nas nossas coleções, não é? Sim, eu fiz isso. Pois, eu também. Então pronto, é um top 10 jogos comuns nas nossas coleções. Quem é que quer começar pelo número 10? Posso ser eu, se vocês quiserem. Força. Então, no meu top 10 para jogos maus e caríssimos está o Panzer Dragon Saga. Ah não, pera, este é outro. Estava a ver o top 10 que vamos fazer daqui a uns anos. Ok, então no top 10 de jogos comuns, baratos, whatever, da minha lista. Já agora, eu tentei não ir tanto pelo comum, mas mais pelo mesmo barato. Acho que todos os jogos na minha lista custam até 5 euros. Acho que nada aqui custa mais de 5 euros, a menos que... Opá, não sei. Isto hoje em dia os preços dos jogos também andam uma cena muito ridícula, mas eu acho que nada aqui custa mais de 5 euros. Há alguns bastante comuns, que provavelmente vai aparecer exemplos nas listas bocadinho mais elevado, mas que são bastante comuns mesmo. Eu tipo, fiz mesmo a cena mais barato. E então decidi pôr coisas aqui que só custem 5 euros, era o top. E então vou começar aqui. E eu acho que isto custa menos de 5 euros, ok? Para diversificar um pouco, eu quis diversificar nas plataformas para não fazer tudo de uma ou de outra, porque, por exemplo, obviamente que o PC tem muita coisa estupidamente barata, mas para diversificar um bocado decidi meter em 10º lugar o Virtua Fighter 2 da Sega Saturn, porque muito simplesmente é um excelente fighter, é um jogo de Sega Saturn que, pelos vistos, hoje em dia andam bastante caros. É um dos jogos de Sega Saturn mais baratos que vocês conseguem arranjar, mais comuns, e é também um dos melhores da consola. Por isso, e continua a ser um dos meus fighters também favoritos de sempre. Embora hoje em dia eu vá jogar e acho bastante mal, continuo a adorar o jogo. Portanto, em 10º lugar, ponho o Virtua Fighter 2. Nice, bem bom. E algum diz que se eu fosse ver o preço ao eBay ficava chocado. Eu até tenho os dois, tão raro que isso é. Queres que diga eu, Miguel? Força, podes ir. Então, o meu 10º lugar, e esta é a tal situação de um jogo que eu acho que é comum, e acho que vocês também acham que o jogo é comum, mas que para aí 70% das pessoas acham que o jogo é raro, que é o Mario 64. E como toda a gente sabe, o Mario 64 é um jogo excelente, é dos melhores jogos que a Nintendo 64 tem para oferecer. A verdade é que em cada bundle que se compra hoje em dia, o Mario 64 vem lá agarrado, seja com a consola, ou seja um bundle sem a consola, alguém que apareça tem estes 10 jogos para vender, e lá no meio está sempre o Mario 64, é quase um jogo obrigatório, é na verdade um jogo que existe ao pontapé. Também houve um bundle da Nintendo 64 que vinha com o jogo e tal, e obviamente isso fez com que houvessem imensos. E pronto, não é preciso estar aqui a explicar o que é o jogo, porque o Mario 64 é aquele fantástico platformer que revolucionou de maneira boa a série, quando muitos platformers passaram para o 3D e acabaram por ser mega maus. O Mario 64 acabou por ser um jogo excelente, e é o meu 10º lugar. Pronto. Já agora, acho que é o Super Mario que eu mais vi
Opa, em feiras da ladra, Cash Converters é aquele que mais vezes se vê. Sem dúvida alguma. À vontade. É verdade. Bom, sou eu, não é? Para o meu 10º lugar, vou escolher. Assim, vou fazer só um pequeno alerta também ao início, que é de certeza que vai haver tipo 80% dos jogos repetidos com vocês os dois, não é? É normal isso acontecer já nos outros tops que até já são mais variados. Por isso, neste de jogos comuns ainda deve acontecer mais isso, mas pronto. Vai variar a posição deles na tabela, mas isso só reforça a nossa concordância, não é? Em acharmos que estes jogos, apesar de baratos ou comuns, ou baratos e comuns, valem muito, muito a pena ter e jogar. E eu no meu 10º lugar tenho um que é mega comum, de certeza. Tem versão Platinum. Chegou a ser um jogo de pack-in com a PlayStation 1 e é o Medieval, que eu acho que é um jogo altamente, é dos meus favoritos da PlayStation 1 e é daqueles casos, como vocês vão ver pela minha lista fora, praticamente todos, que são baratos, são super comuns, mas o nível de diversão não é nada barato, nem nada banal. São jogos mesmo que valem mesmo muito a pena e o Medieval é um desses casos. Very nice. Very true. Ok, então para o meu nono lugar. Decidi meter aqui um jogo de PS2 que é dos meus favoritos e que é um jogo super barato, que é o Devil May Cry 3. Tanto a versão normal como a Special Edition são bué banais e super baratos. Vocês provavelmente conseguem encontrar isto, sei lá, 3 euros, 4 euros, uma coisa assim de género. E é sem dúvida dos melhores action games para mim de sempre. É fantástico, é um jogo espetacular, cheio de ação over the top. E por isso é que está aqui. É super barato e é um jogo que, se vocês gostarem mesmo de jogos de ação, tem imenso para oferecer, como tal a cena de o que vocês pagam com aquilo que o tempo que vocês têm o jogo na mão é excelente. Por isso, no nono lugar, para o Devil May Cry 3. Não me falta esse. Olha para Já agora aviso, se não quiserem ter dores de cabeça, comprem Special Edition porque tem o modo fácil. Porque o jogo em modo normal, a versão normal, em modo normal, é difícil. Eu aqui para o meu nono lugar tenho um jogo da Xbox, que é o Fable. E é um jogo que se encontra a menos 5 euros, de certeza. Acho eu, vá. Não sei como é que anda a coisa hoje em dia, é a tal história, mas era um jogo super barato da Xbox. Foi um início de uma série muito boa, que teve 3 jogos, ou melhor, se calhar teve 2,5, vá. O 3, pronto. Mas há muita gente até que acha que o primeiro é ainda superior ao segundo. Eu gostei muito do segundo, mas o primeiro Fable é fantástico. É daqueles jogos também que vale a pena experimentar se ainda não o fizeram, porque também tem a sua dificuldade em ser explicado. É daqueles jogos únicos e é o meu nono lugar. Porreiro. Por acaso não me lembrei disso. Como eu penso sempre no Fable como um jogo de PC, nunca me lembro que ele. Yeah. Pronto, para o meu nono lugar, também vou fazer vou pegar naquela ideia que o Ivan ainda falou agora. É tipo termos em conta o tempo e a diversão que um jogo consegue proporcionar, tendo em conta o dinheiro que nós pagamos por ele, ou até a facilidade com que conseguimos arranjá-lo. Muitas vezes a primeira parte supera isso, não é? Isso, e ainda é mais satisfatório. E eu acho que este acaba por ser um jogo de tão comum e de tão batido que uma pessoa às vezes esquece dele e não deixa de ser muito fixe. Que é o primeiro Tomb Raider, que acho que foi o que eu mais joguei, e a partir daí acho que nunca joguei nenhum tanto como aquele. E lembro-me de o jogar no PC de um colega meu, lembro-me de o jogar numa PlayStation 1, lembro-me de jogar na Saturn, e divertia-me sempre, mesmo já tendo passado aquilo 20 milhões de vezes e já saber de cor de que lado é que vinha o lobo e o urso e etc. Era sempre uma diversão muito boa e, como eu já disse, superior àquilo
que se paga por ele e há a facilidade com que se arranja. Ok, então o meu oitavo lugar. Já agora, o Tomb Raider por acaso ia ser o meu 11º, digamos assim. É um jogo realmente super banal. É daqueles tipos, se alguém tem uma Saturn, é provável que tenha Tomb Raider. Ok, para o meu oitavo lugar ficou um jogo que o Vitor adora e que é facilmente de arranjar a preços super baixos. Facilmente encontram a 5€ e hoje em dia já se encontra mais barato do que isso, tipo 3€, 3,5€. E o tempo que vocês gastam neste jogo é muito, digamos que 3€, se vocês tiverem em conta que o jogo tem uma campanha single player de 30 horas, portanto 1€ por 10 horas parece-me bastante interessante. Aquele Fallout 3, sem dúvida um dos grandes RPGs da geração passada. Uma das também maiores surpresas, porque eu pelo menos não estava muito à espera que esta série voltasse a existir, digamos assim. Foi uma surpresa, e foi uma surpresa jogar porque era bastante bom. Portanto, Fallout 3, super barato hoje em dia. Vocês conseguem encontrar isto na PS3 e a Xbox 360. Na New Game custa 5€, por isso aí fora conseguem arranjar ainda com mais facilidade, provavelmente. E o jogo que é fantástico por esse preço. Very nice! Eu por acaso não tenho esse na lista. Ai, blasfemo. Mas é o melhor jogo de todos os tempos, sem dúvida. Mas tenho outro. Go that far. Tenho aqui outro da 360. Se calhar ainda consegue ser mais barato. Sou eu, não é? O Duke Nukem. O Duke Nukem. Não. Esse não. Olha, o meu oitavo lugar é o primeiro de 3 jogos da Mega Drive que eu tenho aqui na lista. E é o primeiro Sonic. Que é mais ou menos a mesma coisa do Mario 64. O Sonic vem sempre agarrado a qualquer coisa. É tipo, não, eu não quero mais um Sonic. Não, mas vais levar. Não quero. Ele anda sempre. É o meu 7º Sonic. E que é que há para dizer? Não há grande coisa a dizer, não é? Toda a gente sabe o que é o Sonic. É aquele jogo cheio de velocidade, com aqueles grafismos que a Sega nos habituou nos anos 90. E lá está, é um jogo que muitas vezes até é posto de parte, por ser um jogo banal, mas também, pronto, devia ter mais atenção. É um jogo fantástico. Dos 3, ou dos 4, ou dos 5, não, são 6, que tem a Mega Drive. Dos 6 jogos que tem a Mega Drive, este é sem dúvida o mais barato, porque foi aquele também que veio com muitas Mega Drives. E vale a pena, sem dúvida. É o meu oitavo lugar. Então, o meu oitavo vai para um jogo que o Ivan já falou, que é o Virtua Fighter 2, e que eu já não vou esticar mais sobre ele. É daqueles casos que nem que não queiras também, tens de ter um. Não há hipótese. E se não o tiveres é porque o perdeste ou atiraste ao lixo. Mas não deixa de ser um jogo muito fixe e revolucionário para a altura. E essas coisas todas que já foram ditas. Portanto, Virtua Fighter 2 no meu oitavo lugar. E passo a palavra. Ok, então para o meu 7º... Espera aí, eu troquei aqui uma cena. Espera aí. Ok, isto é suposto estar assim. Ok, então no 7º lugar pus o meu primeiro jogo de Mega Drive, que é o Rei Leão. E eu acho que é bué da comum, já vi bués. E sem dúvida que é um dos jogos mais comuns de Mega Drive e também é um dos melhores. E vem daquela cena da Disney e jogos de 16 bits, que eram sempre espetaculares. É sem dúvida um jogo fantástico e é bom ser um dos mais comuns, porque muita gente pode ter a experiência de jogar o Rei Leão da Mega Drive. Por isso, se tiverem uma Mega Drive, procurem o Rei Leão, que é barato e comum, muito comum. É verdade, sim senhor. Eu para o meu... sou eu, não é? Sou. Sim. Para o meu 7º lugar tenho aqui mais um jogo da Mega Drive. É um jogo que
que me diz muito, é um jogo de desporto já agora, e é um jogo que me diz muito, porque cresci com ele, crescemos juntos, fomos grandes amigos. Eu nem sei bem que versão é que pôr aqui, tive ambas 96, 97 e é o NBA Live. Eu na altura jogava basquete e adorava este jogo, passava imensas horas a jogar. Para quem gosta de basquete e não só, acho que o NBA Live tem aquele estilo único que os FIFAs da Mega Drive também já tinham, aquele tipo de grafismo. Mas não deixa de ser não deixa de ser um jogo muito fixe, muito divertido. Na altura lembro-me que quando a coisa passou ao 3D, que eu nem sequer queria jogar o 3D e continuava a jogar o Yeah, completamente. porque era, não sei, era mais fixe, eu gostava mais daquilo naqueles parâmetros e ok, é um jogo que se calhar muita gente não liga também porque é NBA, é basquete, há muita gente que não liga muito à cena, mas pronto, eu como gosto do jogo e como sei que é um jogo também banal, tal como os FIFAs, o NBA Live é idêntico, decidi pôr aqui no meu 7º lugar. Não sei a que versão, 96, 97, qualquer uma serve. Qualquer uma é fácil de arranjar também, não é? Exatamente. Yeah. Pronto, Ok. sou eu, não é? És tu, desculpa. Sou eu. Mas também vou ser rápido e não vou falar quase nada porque o meu 7º lugar já foi falado, é o Super Mario 64. Realmente também não percebo essa cena de agora parece que isto vale dinheiro, mas isto existe debaixo das pedras. Tropeça-se neles na rua. Não percebo. Ainda no outro dia eu fui à praia, o meu cão começou a fazer um buraco e estava lá um Super Mario 64. Pois é, normal. E um ET ao lado. Mas esse estava prensado. Pois. Mas pronto, mas merece um lugar neste tópico. Claro, acho que era daquelas presenças obrigatórias e que nós, muito provavelmente nós os três íamos escolher, de certeza era uma questão de em que posição é que ficava. Porque é sem dúvida um jogo muito, muito bom para o grau de comum, de raridade, aliás, de grau de comum. O grau de raridade que tem. Acho que vale a pena, não é? E não é preciso fazer muito esforço para ter um, por isso. Não sei o que é que estão à espera se ainda não têm. Eu decidi não incluir o Super Mario 64 só porque já sabia que íamos incluir. E eu assim, não vou pôr este, é demasiado óbvio. Ok, em sexto está na minha lista o Tetris, man. Tetris. Yeah. É tipo Tetris. Há bués e custam 2€ os cartões de Game Boy, portanto não há por que não ter. São horas. E é o Horas a fio a Tetris. jogar. Completamente, é tipo, tu ligas o Tetris e pensas, vou dar só um jogo de Tetris. E depois dás contigo a fazer o segundo jogo de Tetris porque tipo, damn it, porque é que eu perdi ali? Que estúpido, bora lá outra vez. E entretanto estás no 10º jogo e passaram 3 horas desde que tu estás a jogar Tetris. Eu acho que é da música, tu ouves o... Pronto, já está. Estás hipnotizado já. Epá, não... Aliás, é o jogo mais vendido de sempre, tendo em conta que saiu em multiplataformas, claro. Portanto, isso diz que realmente é facílimo de arranjar. E, epá, além de ser facílimo, é baratíssimo. Portanto, vocês só têm a ganhar com o Tetris. É montes de horas a jogar Tetris e aquilo é super barato vocês arranjarem. Portanto, um dos melhores jogos de sempre. E nesta lista, claro que fica aqui muito bem o Tetris. É verdade. Muito nice. O meu 6º lugar então vai para um jogo que também podia incluir aqui vários. Eu pus aqui o Need for Speed Hot Pursuit 2 porque foi um jogo que eu joguei bastante e talvez nesta era foi o Need for Speed que eu joguei mais. De qualquer maneira, os Need for Speed da PS1 acho que até andam mais caros do que estes. Olha que os Need for Speeds da PS1 não são nada baratos. Não são caros, mas não são jogos de 2 ou 5€, por acaso. Exatamente. Acho que nesta era, hoje em dia, é possível arranjar os jogos bastante acessíveis. Eu pus aqui o Hot Pursuit 2 porque foi, tal como eu estava a dizer, foi um jogo que eu joguei bastante, na altura na GameCube.
Mas é fácil arranjar um Need for Speed desta era, seja o Undercover ou o primeiro Hot Pursuit e etc. E lá está, os Need for Speed são conhecidos por ser jogos que são fixes por podermos fazer tunings e as corridas são loucas e cheias de velocidade e mega nice e etc. Não há grande coisa a dizer também da série Need for Speed. E pronto, é o meu 6º lugar. Achei por bem encaixar aqui, já que pode ser um jogo bastante acessível para quem quer muitas horas de diversão. E eu no meu 6º lugar vou fazer uma coisa à semelhança que tu já fizeste, Vítor, e vou meter aqui um jogo de desporto mega ultra comum e vai ser uma futebolada, o FIFA 95. O meu mítico FIFA 95 que eu comprei. Esse é o da história, não é? É o da história, não vamos falar sobre isso. Mas eu curti bem no FIFA 95 e joguei tipo, montes de horas. Mesmo tendo outros jogos, eu adorava este jogo. Não é nada simulação, por isso é que era fixe na altura. Aquilo era chuta para a frente e toca a correr. E depois tinha aquela cena que eu adorava dos botões de gritar golo e mandar foguetes e tudo. Epá, isso, nunca mais nenhum jogo fez isso e eu acho que é uma falha. E pá, é daquelas coisas também que uma pessoa até faz esforço para não ter, para ver se evita não ter mais, porque eles também são uma praga. Mas pronto, tenho boas recordações do jogo e é de uma altura, de uma era da EA Sports que eu tenho algum carinho, mesmo dos NBAs, como o Vítor falou. Os NHL. O NHL 95 joguei milhões de vezes também. Era bem fixe. Era muito fixe. E pronto, acho que o FIFA 95 personifica aqui um bocado essa parte da história e que eu gosto bastante. E também super baratíssimo, super fácil de encontrar. Para quem gostar, força. Ok, então passando ao meu 5º lugar, entrando no top 5, está o único jogo estilo Tetris que eu gosto mais do que o Tetris. E isso quer dizer bastante, porque eu gosto bem do Tetris, que é o Lumines da PSP. Epá, se vocês falam em jogo portátil, a primeira coisa que me vem à cabeça é Tetris, porque é o mais portátil possível. É aquele jogo que nós podemos pegar e jogar um jogo, depois pausar e está-se bem. E o Lumines é tipo Tetris, mas na minha opinião, 30 vezes melhor. É espetacular. A nível de tudo. Acho que é um jogo que... Eu nem consigo explicar bem o que é o Lumines, porque... o que é o Lumines? É um jogo de puzzles tipo Tetris, mas que não é o Tetris, é diferente do Tetris, mas que é bom. Não consigo explicar. E depois tudo tem a cena de controlar. Era o que eu ia dizer. Tem aquela cena de ser mais ou menos controlado com o ritmo e com a música. E isso é. Com o ritmo. E depois nós metemos as peças e as peças desaparecem. E tudo isso causa um ritmo na música, causa um tipo de som. É fantástico. E os cenários e aquelas cenas todas psicadélicas. É fantástico. Eu adoro o Lumines. Sem dúvida que é o meu jogo favorito de PSP. E sem dúvida tinha de estar neste top. É um jogo que hoje em dia tu consegues arranjar muito facilmente. Se alguém quiser, por 2€ está ali no New Game, uns 20 a 2€ cada. Estás a referir à segunda versão, não é? À segunda versão, sim. Eu por acaso joguei mais o primeiro do que o segundo, mas pronto. É super barato, portanto, se puderem, joguem o Lumines, é fantástico. É verdade. Também é um dos meus favoritos. E também está alguns aqui. Mas para o meu 5º lugar eu meti aqui um jogo de Sega Saturn. Já falaram aqui no Virtua Fighter e no Tomb Raider. E por acaso não esbarramos porque eu meti aqui o Sega Rally. E o Sega Rally é outro caso também que é um jogo que aparece em qualquer canto. Se calhar é o trio Osmira. Onde há uma Sega Saturn, então não tenhas dúvidas. Sempre. E o Daytona USA também. Também. Mas pronto, o Sega Rally na Saturn consegue ser um porte muito fixe daquilo que era nas arcades e eu adoro jogos que me façam lembrar as arcades. Gosto muito de jogos que tenham esse estilo. O Sega Rally foi também um dos primeiros jogos que eu tive na Sega Saturn.
Eu lembro-me de me divertir imenso e ainda hoje em dia quando pego nele divirto-me imenso. Não é preciso ser um jogo caro, nem é raro para nos divertirmos com um título como este, o Sega Rally. Está em todo o lado, como foi dito, e é o meu quinto lugar. Deixa-me só dizer uma cena. Eu era para pôr o Daytona USA, só que eu mal pensei nisso, pensei no Daytona USA. Só que a cena é que eu só gosto da versão arcade do Daytona USA. Porque é bem diferente. A versão arcade da versão da Sega Saturn é muito diferente. E eu só gosto da versão arcade. Acho que o Daytona USA na Sega Saturn não tem piada, sinceramente. E é dos meus jogos favoritos de sempre. Acho que o Sega Rally já é um bocado diferente, já é mais idêntico. Pois, exato, o Sega Rally é diferente, mas o Daytona USA, para mim é bem diferente. Tem que ser na arcade. Principalmente depois de ter estado dentro de uma maquinazinha daquelas. Exato. Ok, sou eu que hoje tenho a sina de, como sou o último, sou o copião, não é? Ando aqui a repetir o que vocês já disseram. E no meu quinto lugar vai estar o Tetris. Como é que não podia estar aqui o Tetris na lista? Como já foi dito, vício imenso, super fácil. Eu não conheço, não consigo pensar num jogo mais fácil de encontrar do que o Tetris. É outro daqueles, mesmo que não queiras, levas com um Tetris. Um jogo que inspirou tanta cópia, tanto brickmania, tanto brick game, tanta máquina do chinês a copiar. Há máquinas do chinês. Aliás, eu nunca joguei o Tetris quando era puto num Game Boy. Pois, era nas máquinas do era chinês. sempre na Brickmania 999 em 1. Em que tinha, com as peças do Tetris, vários jogos, mas era tudo com peças do Tetris. Tinha um jogo de carros tipo para te desviares com peças do Tetris. Tinha uma versão mais rápida disso, mais 7 versões mais rápidas disso. 7 versões diferentes do Tetris também com várias velocidades. Mas pronto, é muito fixe o Tetris. Olha que hoje em dia, se forem a uma loja dessas, podem ter lá aquelas sinocadas a imitar as PSPs, outras imitavam o Game Boy Advance, mas o jogo era sempre o mesmo, era o Tetris. Não adianta. Uma PSP jogar Tetris. Fantástico. Muda a embalagem, mas o Tetris está lá na mesma. Obrigatório. Força, Ivan. Desculpa. Ok. Em quarto lugar, pus um dos meus, se não o meu, sinceramente, Western RPG favorito, ou RPG ocidental, whatever, favorito. E quando eu falo em RPGs ocidentais, tem cenas medievais, tem espadas gigantes e não tem paneleiros como os orientais. Mas eu adoro os orientais, mas pronto. E então este jogo, eu depois fui confirmar o seu preço no Amazon para ver se realmente era muito barato. E realmente vocês podem ter este jogo por 1,43 €. Fantástico, já com portos de viverem no UK. Que é o Gothic 3. E nesse pack, ainda por cima, por 1,43 € ainda leva o Gothic 1 e o Gothic 2. E a expansão do Gothic 2 e o Gothic 3. Portanto, os 4 jogos da série por 1,43 €. Mais barato que isto é quase impossível. Fantástico. É fantástico. Mais barato é quase impossível. E o Gothic 3, se vocês conseguirem passar por cima dos defeitos do jogo e do combate absolutamente ridículo que ele tem, realmente é uma experiência muito fixe. Eu adorei o jogo. Tem que se ter um pouco de paciência para conseguirmos passar por cima dos problemas do jogo, que são muitos, não minto, são mesmo muitos, mas mesmo assim conseguiu ser para mim um dos jogos mais memoráveis que eu já joguei. Eu adorei o jogo, e acho que só mesmo jogando é que se consegue perceber o porquê das pessoas que jogaram o Gothic 3 do início ao fim terem gostado tanto do jogo. Mesmo aqueles reviewers que realmente acabaram o jogo, lançaram reviews boas, apesar dos bugs imensos que o jogo tinha. Isso quer dizer alguma coisa. Aliás, os jogos da Piranha Bytes são sempre um bocado assim. Nunca têm grandes críticas, mas quem os joga e quem gosta deles, gosta mesmo muito deles. Uhum. E por este preço é quase imbatível. Ok, o meu quarto lugar vai para um jogo da Dreamcast,
e a Dreamcast também tem alguns que são bem baratos. Mas o meu quarto lugar vai para o Virtua Tennis. Acho que o segundo até é mais carito que o primeiro, acho eu. Mas o Virtua Tennis foi uma cena fantástica quando joguei. Adorei aquele modo de carreira que podemos fazer, onde vamos subindo no ranking, dá-nos a liberdade de podermos entrar em torneios ou então evitar e entrar na semana seguinte e etc. Aquilo está absolutamente espetacular. E depois a jogabilidade do Virtua Tennis é totalmente arcade também, com os gráficos muito fixes, para aquilo que a Dreamcast conseguia fazer. Na altura aquilo era uma coisa futura mesmo. E pronto, também não há assim grande coisa que se possa dizer do jogo, mas pronto, talvez seja daqueles títulos também, quem não gosta de jogos de desporto ou mais concretamente de ténis, obviamente não vai ser um jogo fácil, mas acho que quem começar a jogar Virtua Tennis vai se ver lixado para parar depois, porque é fascinante o modo como somos guiados e aquele modo de carreira, digamos assim. World Tour, acho eu, se não me engano. Sim, o World Tour. É mesmo muito fixe podermos andar ali durante vários anos, atenção, dentro do jogo, a tentar subir no ranking. E o jogo começa a ficar mesmo lixado, começa a ficar muito difícil. Pronto, é o meu quarto lugar, é o Virtua Tennis. Olha, por acaso tive mesmo para pô-lo também e olha, fica no meu 11º lugar. Mas o meu quarto lugar vai ser uma repetição, mais uma vez uma repetição, que é o Sega Rally. E ele está aqui mais para cima no meu top, porque também foi um daqueles que primeiro em casa de um amigo rodou o demo até fazer buraco no CD. Depois, quando ele finalmente ganha o juízo e compra o jogo para eu jogar em casa dele, eu a exigir que ele compre jogos para eu jogar em casa dele, mas foi sempre um jogo muito fácil de pegar, de jogar e de ser divertido. Ainda hoje, às vezes, se olhar para a prateleira e vejo ali, uma pistazinha de Sega Rally. Passa sempre bem e é sempre porreiro, não sei, eu gosto mesmo muito. Eu não sou grande fã de jogos de corridas normalmente, mas estes têm assim um feeling arcade e este é a personificação de um jogo de corrida arcade. Gosto sempre bastante, por isso Sega Rally fica aqui no meu quarto lugar. Ok, então o meu terceiro lugar está o Shenmue 2. Não, mentira. Tenho o primeiro Sonic da Mega Drive. Lá está. Vocês já falaram dele. Dá-se um pontapé e encontra-se um Sonic 1. Às vezes há bundles que é tipo, outro Sonic 1. Não quero, mas eu só vendo o bundle todo. Mas eu não quero, mas toma, não! E lá eu ofereço. Yeah. Super comum. Um dos melhores títulos da Mega Drive. Para mim, um dos jogos mais nostálgicos de sempre. Um excelente jogo. E mais comum e mais barato do que isso é quase impossível, por isso, no terceiro lugar. Mais barato que dado, é impossível. Aí se eu. O meu terceiro lugar é mais uma repetição. Desta vez foi o Ivan que falou dele, que é o Luminous 2. Também foi, eu por acaso acho que nunca joguei o primeiro, ou pelo menos não joguei com muita atenção. Mas o segundo título desta série foi uma coisa... A primeira vez que se joga fica-se viciado, é tipo instantâneo. E pronto, eu gosto bastante de puzzle games, por isso não podia ficar indiferente ao Luminous. Já não meti aqui o Tetris, mas o Luminous tinha que ser... Era obrigado, aquilo é mesmo fantástico. E lá está, foi aquilo que eu disse quando o Ivan falou. Aquilo trabalha um bocado com o ritmo e com a música, e isso é muito porreiro. Acabamos por nós entrar também no ritmo e tentar ser mais rápidos do que a própria barrinha que passa. E é muito fixe. Aquilo é mesmo a DJ, man. DJ. É por isso que eu gosto. É frenético. É mesmo bem, por acaso, é mesmo bem. E é isso. Ok, então no meu terceiro lugar está um jogo também que eu me viciei à força toda. E que não sei se já tínhamos falado de... já tínhamos falado do
o Vitor já tinha falado do Virtua Tennis. Pensei que já não tínhamos dito nada ainda do Dreamcast. Mas este jogo, a par talvez do Virtua Tennis e depois do Sonic Adventure e do Chuchu Rocket, mas o Chuchu Rocket é um nível absurdo de comum, está o Jet Set Radio, que é um jogo super comum também. Também é super barato e pá, aqui também tem, é como se fosse um RPG. Não é um RPG, mas é como se fosse um RPG em termos de longevidade e de diversão e de coisas diferentes que têm para fazer. É quase um sandbox, não é bem, mas tem imensa liberdade. Isto na altura foi um tipo de liberdade que eu não conhecia, pelo menos. E fiquei mesmo super viciado no jogo e acho que para um jogo tão fácil de arranjar e tão barato, acho que compensa mesmo muito. Excede aquilo que ele vale em termos de dinheiro, com diversão. Por isso fica aqui o Jet Set Radio em número 3, porque os outros dois que vêm a seguir têm muito mais nostalgia para mim e não conseguia metê-los mais atrás do que isso. Mas o Jet Set Radio está mesmo aqui no topo. Nice. É do coração. É do coração mesmo. É de cá dentro. Ok, então o meu segundo lugar vai para um dos meus jogos favoritos de PS2. E que eu até falei sobre ele, mais ou menos, no início deste episódio. Que é o Final Fantasy X. E o Final Fantasy X pode causar, lá está, confusão a algumas pessoas, mas é super comum mesmo, super comum. Eu vejo várias vezes pelas feiras da Ladra e coisas desse género, mas que inevitavelmente há de subir de preço, mas que hoje ainda é bastante fácil de vocês arranjarem entre os 13 e os 7 euros. Portanto, é um Final Fantasy, é na minha opinião o último Final Fantasy de excelente qualidade. Estou a jogá-lo agora outra vez a versão HD e é igualmente boa. Pronto, diria que obviamente é melhor, né? Porque os gráficos são melhores, mas é igualmente boa. E se vocês arranjarem o jogo por 3 euros, 4 euros, 5 euros, vale-se muito a pena, porque vocês, se gostarem de RPGs, vão investir imenso no jogo, e sem dúvida que essas horas pagam esses 5 euros ou 3 euros ou whatever. Para perceberem que realmente é um Final Fantasy e as pessoas tentam associar o Final Fantasy a uma cena rara e whatever, enfim. Mas a partir das versões de PS2, e mesmo as outras versões são comuns, mas a partir da PS2 vê-se imenso. Aqui o meu amigo Miguel, aqui há uns tempos até me disse assim: vê lá se arranjas para aí um Final Fantasy X, porque isto aqui, tipo, nos sites, quanto é que te pediam, Miguel? Para aí 10 euros? Sim, nunca vi a menos do que isso. Eu já lhe arranjei um que está aqui ainda por enviar, I'm sorry. Mas desde então já vi boés, tipo, a 3,5, 4 euros. Portanto, se vocês procurarem em lojinhas e não sei o que, é provável que facilmente encontrem um Final Fantasy X. Inevitavelmente é um jogo que vai subir de preço, por isso eu recomendo a quem tiver interesse, compre já. Porque depois vão ter que pagar se calhar 15 ou 20 euros, não faz sentido nenhum. Por isso, é o meu segundo lugar. Excelente jogo. Cool. Eu aqui no meu segundo lugar também tenho um RPG oriental também, e que foi também acompanhado, acho eu, assim, ou supervisionado pelo criador de Final Fantasy, que é o Blue Dragon da 360, que acho que só saiu na 360, não foi? Sim, há uma versão de DS, mas é diferente. Pois é. Mas pronto, este é um jogo também que não tem, teve reviews boas e outras más, outras assim. De qualquer maneira, eu quando joguei o jogo fiquei completamente viciado, e foi um dos jogos que foi contra a minha natureza, e só estive a jogar o Blue Dragon durante muito tempo. É um jogo bastante grande ainda. É um jogo que até na 360, devido ao DVD, usa 3 DVDs, por isso nota-se por aí a longevidade que o jogo tem. Mas é muito fixe. Gostei muito da forma como as personagens estão desenhadas, o próprio mundo em si
Adorei aquilo, tem também muita cor, muita cena que só podia vir do Japão, não é? Yeah. Tinha que ser. E pronto, não sei o que é que é dizer mais. É um RPG típico com combates por turnos, que acho que toda a gente devia jogar. Eu quando o Ivan falou no Fallout 3, eu disse que tinha aqui um que ainda era mais barato. Eu não sei que preços é que anda agora, mas o Blood Dragon andou muito tempo nos 5€. Yeah. E provavelmente hoje em dia se calhar ainda se consegue arranjar mais barato, não sei bem. Mas houve imensas cópias do jogo por aí perdidas, e também é um jogo que se encontra bastante bem em qualquer lado. E pronto, é o meu segundo lugar. Bom, e o meu segundo lugar vai ser mesmo muito curto também, mais uma vez um copianço, e vai ser o Sonic. Tinha que ter aqui o Sonic. Mesmo o Sonic 2, lá está, é aquele caso de já começam a pedir um bocadinho mais por ele, incompreensivelmente, porque ele até nem é assim menos comum que o 1, quer dizer, é menos comum que o 1, mas a diferença não é muito grande, porque também existe às pasadas, eu farto-me de ver esse jogo. Mas pronto, meto aqui o primeiro porque é ainda mais comum, ainda mais fácil de arranjar, ainda mais barato, e continua a ser espetacular. Não temos o Spin Dash, mas pronto, é a gênese de uma grande série, e representa aquilo que, por exemplo, o Mario representa para muita gente. Para mim, o Sonic tem um lugar mais especial do que o Mario. Eu adoro o Mario, atenção, não me mandem já da ponta abaixo, mas o Sonic, pronto, é aquela cena de a tua primeira consola é uma Mega Drive, é quase impossível não adorares o Sonic. Yeah. E portanto está aqui no segundo lugar. Ok, então o meu primeiro lugar, querem tentar adivinhar o que é? É o meu primeiro lugar. E também é o meu. Deve ser. Claro, É assim, é eu vou impossível. explicar. Se for, podemos já dizer que é todos o primeiro lugar, mas é assim, não há melhor deal do que o Mega Games 2. Não há hipótese. Não há mesmo isso. hipótese. É mesmo Não há hipótese. Epá, Golden Axe, Streets of Rage, Revenge of Shinobi, por 5€ ou menos, quer dizer, é super comum. Não há melhor deal do que isto. É ridículo mesmo. Porque são 3 jogalhões mesmo. São 3 jogalhões mesmo de topo. Tipo, dos jogos que eu mais gosto de jogar na Mega Drive estão numa compilação que é tirada da janela muitas vezes. São 3 jogos excelentes mesmo, não dá para. E depois aquela cena da nostalgia, não é? Também eu tive a primeira consola que eu tive, como eu disse, foi a Mega Drive, e tive a Mega Drive 2 que vinha com essa compilação. Portanto, o meu pai ficou muito contente por eu nunca lhe chatear a cabeça durante muito tempo para me comprar mais jogos, porque eu não precisava, tipo, com estes 3 jogos era sempre a andar, sempre até derreter o cartucho. Yeah. Era sempre a jogar isto. Não. É que isto é fantástico. e mesmo hoje em dia, man, há muita gente a vender Mega Drives que tenha repetidas, e depois vem lá um Mega Games 2, e esse é o melhor deal de sempre. Por um preço barato consegue-se uma Mega Drive e logo três dos melhores jogos. Jogo. Yeah. Eu irrita-me bem aquelas que é tipo, oh, Mega Games 2, isso é banda como é banda barata, daqueles tipo, oh, man, go fuck yourself. É tipo, ok, é banda comum, é banda barato, yeah, mas se tu tens uma Mega Drive, não há melhor sítio para começar, man, é o Mega Games 2. São tipo 3 dos melhores jogos da Mega Drive no mesmo sítio. É que nem precisa trocar de cartucho nem nada. É só entrar no menu e escolher. Entrar no menu, ou seja, fazer reset. Isto Exato. hoje em dia pode parecer alienígena para muitas pessoas, mas é fantástico, man. Mega Games 2, claro que tinha que ser o meu primeiro lugar, e pelos vistos também eu faço. Claro. É, exatamente. No primeirinho. Portanto,
Quem não tiver um Mega Games 2 que me diga que eu envio já um, caraças, resolve-me já isso. Eu, por acaso, tinha 2 cartuchos repetidos que uma vez tipo, houve um amigo meu que disse: olha, vou começar a colecionar Mega Drive, porque ele também teve Mega Drive quando era puto e tinha já alguns guides. E eu assim, olha, tens o Mega Games 2? E eles, não. Então toma lá já um, leva já isso para casa. E por favor, joga isso, porque é a melhor coisa de sempre. No primeiro davas-lhe uma cepa, não era? Mandavas-lhe um cachaço e dizias: não tens um Mega Games 2? Pá! Boi da merda. Agora toma lá o jogo. Olha a vergonha, agora pega lá um cartucho. É fantástico. Grande cartucho mesmo. Talvez o cartucho que eu mais joguei. Não é talvez, é assim. Não há hipótese. Só as vezes que eu joguei o Revenge of Shinobi e Streets of Rage, man, e o Golden Axe. É que não houve nenhum desses jogos que eu tenha jogado pouco, estás a ver? Joguei todos. Por acaso era uma cena que eu ia dizer. Por exemplo, é uma cena que, apesar de eu também gostar bastante, mas era uma cena que não acontecia no Mega Games 1. Que é, exato. Até curtia jogar uns joguitos de Itália 90 e jogar um bocadinho de Columns e eu gostava bastante do Super Hang-On, mas havia sempre alturas em que eu não tinha pachorra nenhuma para jogar Itália 90, pá, aquilo cansa-me. E depois também, por exemplo, o Super Hang-On é giro, mas fartas depressa também. Sim. O Columns eu joguei bué, por acaso gosto bué de Columns, mas os outros dois, tipo, são fixe, mas... Mas fartam. Mas fartam. Agora, o Mega Games 2, man, brutal. É o melhor Mega Games, sem dúvida. Tu vais ao dicionário inglês e pesquisas por Mega Games e está lá Mega Games / Streets of Rage, Shinobi, Golden Axe. Brutal. Pronto, ficaram aí os nossos tops então. Querem adicionar mais alguma coisa? Algum jogo que tenha ficado de fora? Boias. Montes deles, mas pronto, eu já disse deixei o Virtua Tennis de fora, mas ainda bem que tu escolheste, Vitor, que assim já não me sinto tão mal. Mas havia imensos. Neste momento os preços começam a subir um bocadinho de quase tudo, mas ainda há aí muita coisa que dá para arranjar por meia dúzia de tostões e que dá muito para jogar e que são bem divertidos, por isso basta procurarem. Olha, eu deixei aqui de fora o primeiro Halo, que para mim continua a ser... quer dizer, de certeza que para toda a gente não é, mas para mim eu nunca tive a sensação que tive com o primeiro Halo, nunca voltei a ter com mais nenhum. Mas na altura aquilo também era uma revolução, vá. Os outros já é diferente. Já agora gostaria de acrescentar, se vocês estiverem a ver isto e forem fãs de música, ok? Não, imaginem que não gostam nada de videojogos, provavelmente não estão a ouvir isto, mas se por acaso estão, e se são fãs de música, também podem comprar o Mega Games 2 e metem a música do Streets of Rage ou do Shinobi ou do Golden Axe e também ficam super satisfeitos, porque por 3€ não pode haver melhores músicas do que elas. É verdade. O Streets of Rage, Jesus. A banda sonora daquele jogo. Fucking hell. Ao ponto daquilo até ser posto a tocar em discotecas no Japão, não é? Man. Bem, mas pronto, Japan. Pronto, ok. No Japão acontece. Fair enough. Não lembrou a ninguém. Mas aquilo tem uma banda sonora brutal, fogo. Mesmo fantástica. Bem, vou jogar Mega Games então. Vamos ficar por aqui, não é? Então vá, malta, não se esqueçam que agora tem no nosso site também o MP3, para caso queiram fazer download. Tem lá a caixinha de mensagens para deixarem mensagens por lá, caso não queiram comentar no YouTube. Tem lá também disponível a nova revista Push Start, que podem também encontrar em revistapushstart.com. E pronto, e é isso. Deixem os vossos comentários. Se quiserem adicionar algum jogo que achem por bem que seja mencionado, então façam-no com toda a força, que nós lá falaremos dele. E muito obrigado por tudo o que nos têm dito. E vemo-nos, ou ouvimos-nos para a semana. Tchau pessoal, fiquem bem. Tchau aí, fiquem bem, até amanhã. Até para a semana, até amanhã. Tchau.
Porquê é que não se deve bater num gajo com óculos? Não sei. Porque os não magoam, deve-se bater num gajo com punhos. The GameStone. Encontrem-nos em Facebook/The GameStone, no nosso canal de YouTube e agora no universo Push Start. Visitem o site em www.revistapushstart.com, leiam as últimas e descarreguem gratuitamente a revista digital.